Você foi procurado por uma pessoa que se encontra em angústia e em sérios problemas. Essa pessoa conhece você como um cristão que conhece a Deus e precisa de conselhos. Você ouve e você não sabe o que dizer. Como você lida com essa situação? Se você quer saber como lidar com essa situação e o que dizer para essa pessoa em situação de angústia, fica comigo até o final desse vídeo. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. A resposta para a pergunta do início desse vídeo está no Salmos 20. No Salmos 20 foi escrito pelo rei Davi, e os Salmos é um inário dos hebreus. E aqui, no Salmos 20, você encontra a resposta para que você fale para uma pessoa que te procura e precisa de um conselho teu e você não sabe o que dizer para ela. Leia este salmo para a pessoa. Recomende este salmo pela mensagem do WhatsApp para que a pessoa medite nesse salmo e receba a confiança e a tranquilidade que vem de Deus. O salmo diz assim: que o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. O rei Davi começa dizendo como conselho para quem procura ele no dia da angústia, que o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. E ele começa assim porque ele sabe que se ele não pode dar a solução para o problema, Deus pode. E quando a pessoa receber essa mensagem e ler que o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, você está dizendo para ela: o que eu desejo para você é que aquele que é maior, aquele que tem todo o poder, aquele que reina e tem toda a majestade e tem o controle, o domínio de todas as situações, que seja Ele a ouvir-te nesse momento de angústia. Que seja Ele, o Deus de Jacó, que Ele seja aquele que te proteja. O Deus de Jacó foi o Deus que abençoou Jacó e o retirou próspero e abençoado da casa do tio dele, que era Labão. Jacó estava em situação de angústia, com uma numerosa família sendo enganado pelo seu tio Labão, e Deus deu a ele prosperidade mesmo no meio das adversidades. Então, quando o salmista diz assim: o nome do Deus de Jacó te proteja, ele está dizendo para nós que aquele que dá a prosperidade e ajuda aquele que está em situação difícil, seja com você. Verso 2: envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. O santuário de Deus é o lugar onde ele mora. Ele mora lá no céu. Então, quando você comunica esse salmo para a pessoa, você está dizendo que Deus, que está lá nos céus, lá do próprio céu, escute a sua oração e responda de lá, lá do céu. Que Ele te envie socorro de lá, que te venha socorro, o melhor e mais eficiente socorro, e te sustenha desde Sião, ou seja, e te sustente. Sião é uma palavra que se refere a um monte, a uma colina que fica na cidade de Jerusalém. Então, quando você lê desde Sião, significa que ele te envie socorro desde o seu santuário, desde o céu, e te sustente desde Jerusalém, desde a cidade, desde a nossa cidade. Em outras palavras, que Deus te envie socorro dos céus e que desde o lugar em que você mora,
desde a cidade principal, você esteja sendo sustentado por Deus. No verso 3, ele diz assim: lembre-se que o Senhor, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Holocaustos fala a respeito de sacrifícios, fala a respeito de votos, fala a respeito de propósitos, fala a respeito de orações que as pessoas fizeram. Então, que você, no momento em que você é perguntado por alguém que está sofrendo uma angústia, o que eu faço? E você não sabe o que dizer, envie esse salmo de número 20. Você está desejando para a pessoa que ela receba o melhor socorro, o socorro que vem do próprio Deus. E nesse versículo 3 ele fala: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. No versículo 3 vai ser uma oportunidade para que aquela pessoa que te procurou e que nunca falou com Deus, agora lendo esse versículo 3 pense: mas eu nunca orei, eu nunca fiz uma oferta para Deus, eu nunca dediquei o meu tempo para ajudar alguém, nunca dediquei o meu tempo para falar a respeito do amor de Deus para alguém, nunca me preocupei nem mesmo comigo. Deu-me encontrar o amor de Deus. No versículo 3, a pessoa vai pensar que você desejou o melhor socorro para ela, o socorro de Deus. E o versículo 3 vai ser um convite para que essa pessoa comece a buscar a Deus. Depois tem ali a palavra selá. Selá significa pausa, significa uma parada. O livro dos Salmos, em hebraico, se diz Tehillim e significa hinos, significa louvores. Então, esses salmos, eles eram cantados pelo povo judeu. E quando você lê em vários salmos a palavra selá, significa que eles cantavam a letra do verso 1, 2 e 3, aqui nesse caso, e eles paravam, davam aquela parada. Como quando você escuta uma música e aquela música ela é tocada, depois ela tem uma pausa para que faz parte da própria música e depois ela volta. Então aqui essa música, esse salmo, esse hino, ele era entoado com os 3 primeiros versos, depois ele dava uma parada. Essa parada no hino serve para que as pessoas pensem naquilo que acabou de ser cantado. Então, quando a pessoa canta os 3 primeiros versos, ela pensa: que bom que nós estamos cantando um salmo que está dizendo para nós, no dia da angústia, nós desejamos que o Senhor seja o teu socorro, que o Deus de Jacó seja o que te protege, que Ele envie o socorro desde o céu, desde o lugar em que Ele mora, e que desde a cidade em que você está, aqui no caso Sião, que é Jerusalém, você tenha sustento. E que lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Para você ter uma ideia da importância de Deus, ter a lembrança das ofertas que você faz e de aceitar os teus holocaustos, tinha um rei em Israel chamado Ezequias. E um dia, Deus enviou um profeta chamado Isaías, dizendo a ele: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. E o texto da Bíblia mostra que esse rei, no momento em que recebeu aquela notícia, foi até a parede, colocou o seu rosto ali e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, de que andei nos teus caminhos. E o texto bíblico revela que, naquele momento, o profeta Isaías estava ainda dentro do palácio. Ele não tinha nem saído. E Deus disse para Isaías: volta, porque Ezequias tem se humilhado. E diga a ele que eu darei a ele mais 15 anos de vida.
Então o profeta retornou e disse para o rei Ezequias: porque te humilhaste, o Senhor hoje está lhe concedendo mais 15 anos de vida. E o rei Ezequias recebeu aquela notícia e o profeta ainda disse: pede um sinal. A luz do sol está brilhando aqui no seu relógio. Você quer que essa luz do sol desça 10 graus ou que ela volte 10 graus? E o rei respondeu: é natural que a luz do sol desça, então que a luz retorne. E aquele sinal foi feito diante do rei Ezequias e ele ficou sabendo que Deus estava honrando a palavra e ele conseguiu viver ainda mais 15 anos. Por que ele conseguiu esses 15 anos? Porque ele foi até Deus e disse: Senhor, lembra-te que eu segui os teus caminhos e obedeci os teus mandamentos. Então, esse versículo 3 traz também um apoio para você que já fez muitas coisas em favor de outras pessoas e também honrando a Deus. Deus certamente se recordará de tudo aquilo que você tem feito, de tudo aquilo que você faz, assim como ele também se recorda dos atos de injustiça que são praticados pelos ímpios para, no tempo certo, fazê-los receber a colheita de tudo aquilo que fazem. Então, tenha fé de que o Senhor é justo, juiz, e ele reina sobre todos. Ele faz a justiça ser derramada tanto sobre justos como também sobre os injustos. Mas tenha certeza de que as tuas ofertas são salvação para a tua alma, para a tua vida, para a vida das pessoas que caminham com você. E se você ainda tem deixado de fazer os atos de oferta e bondade a Deus, comece a fazer, porque o Senhor estará contigo. O Senhor está com aqueles que praticam a justiça. No verso 4, ele diz assim: conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Então, veja que quando você encaminha esse Salmo 20 para a pessoa que te pediu uma instrução, um conselho, dizendo, contando para você a angústia que ela está passando, você está desejando para ela que o Senhor te conceda conforme o teu coração. Em outras palavras, melhor do que você pedir que eu te ajude em alguma coisa, é que você receba a bênção do próprio Deus. Que o próprio Senhor te conceda conforme o teu coração. O desejo que você tem de sair dessa angústia, de resolver esse problema, que venha do próprio Deus e cumpra todo o teu desígnio. Que seja feito conforme o que você pede, que seja do próprio Deus, porque Ele com certeza vai fazer na sua vida. No verso 5, e quando tudo isso acontecer, quando Deus te conceder conforme o teu coração e cumprir o teu desígnio, nós nos alegraremos pela tua salvação. Aqui você mostra que você está com a pessoa. Você está dizendo: eu e você, eu vou me alegrar junto com você. Nós nos alegraremos pela tua salvação. Tem pessoas que não conseguem ficar alegres com a alegria do próximo. Se você tem alguma dificuldade em se alegrar com o sucesso do seu próximo, comece a mudar esse comportamento. Comece a torcer pelo próximo. Tenha alegria pelo sucesso do seu próximo. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade até de ver o sucesso do seu familiar, porque quando um familiar desponta e vai muito além, muitas vezes esse familiar gera inveja. Por quê? Porque as pessoas da própria família ficam pensando assim:
como que ele nasceu na mesma casa, comeu a mesma comida, nasceu do mesmo pai e da mesma mãe, viveu no mesmo ambiente, estudou na mesma escola e ainda assim a pessoa conseguiu chegar a um lugar que é excelente e eu não consegui chegar até esse lugar. Comece a pensar o que a pessoa fez para que você também possa alcançar. Nós vemos uma história de José, em que ele era o irmão mais novo no meio de 12 irmãos, e um dia ele teve um sonho em que ele via o sol, a lua e 11 feixes que se curvavam para o feixe dele. E ele contou esse sonho para Jacó e a sua mãe e perante os seus irmãos. E o seu pai Jacó disse para ele: Por acaso eu e a tua mãe e os teus 11 irmãos nos curvaremos diante de ti? E por esse motivo os seus irmãos ficaram com ciúmes dele e o venderam como escravo para o Egito. E passados muitos anos, cerca de 13, 14 ou 15 anos, o que a Bíblia conta é que quando ele estava com a idade de 30 anos, ele foi colocado diante de Faraó e ele interpretou o sonho de Faraó. Faraó era o rei do Egito. Ele teve um sonho em que via 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas. E depois ele teve um segundo sonho em que ele viu 7 espigas cheias e depois 7 espigas de milho secas. E aquelas espigas de milho secas engoliam aquelas 7 espigas que estavam cheias. Ele não entendeu o sonho. E José, pouco tempo antes, tinha interpretado os sonhos de um padeiro e de um copeiro, que tinham sido lançados na prisão em que José estava. E por causa disso, o copeiro, que recebeu o sonho, a interpretação do sonho dele, de que em 3 dias ele estaria novamente servindo no palácio, quando Faraó contou o sonho e perguntou quem poderia interpretar, o copeiro disse: Eu estava na prisão, sem saber o que me aconteceria. E José, o prisioneiro que está lá, disse que, interpretando o meu sonho, que em 3 dias eu estaria novamente aqui. E isso aconteceu. Então chamaram José e José interpretou o sonho, que significava que em toda a terra haveria uma grande fome de 7 anos, mas nos 7 primeiros anos viria uma grande fartura. E então José propôs para Faraó: é necessário que seja aplicada a regra do quinto. A regra do quinto significa que tudo que eles colhessem, eles guardariam um quinto, que significa 20% de todas as colheitas, e fossem colocadas nos celeiros para suprir o tempo da fome. E foi assim que Faraó fez, e Faraó disse: Quem haveria mais sábio em todo o Egito que pudesse interpretar o sonho e trazer a solução? Então colocou José como governador de todo o Egito, dizendo que só ele, Faraó, seria o maior naquela terra e José seria o segundo maior na terra do Egito. Passados os 7 anos de prosperidade, chegaram os 7 anos de fome. Todo o mundo em volta precisava buscar alimento no Egito. E nesse momento, Jacó, a sua mãe e os seus irmãos foram buscar alimento no Egito e lá estava José, governando o Egito e se cumprindo aquele sonho que Deus havia dado quando ele ainda era moço, quando ele ainda era adolescente. Então, os irmãos dele venderam José em razão da inveja. Venderam José porque não conseguiram se alegrar com ele. Fizeram o mal. Então, que o Senhor conceda para nós
a honra e a felicidade de conseguirmos nos alegrar pela salvação daqueles que estão à nossa volta. No verso 5, quando você fala encaminha o Salmo 20, você está dizendo que você vai se alegrar com a pessoa. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões, que significa bandeiras. Então, arvoraremos pendões, arvoraremos, levantaremos bandeiras. Bandeira da vitória, bandeira da alegria. Levantaremos a bandeira da realização, do sucesso, da felicidade. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Será que nós conseguimos orar ao próximo dizendo que Deus realize tudo aquilo que você está pedindo a Ele? Que Deus conceda a realização, a alegria, a felicidade, para que você seja próspero, para que você tenha uma família feliz e abundante? Muitas vezes, a pessoa para quem você pede conselho é uma pessoa que não está em condições de abençoar a sua vida. A pessoa tem um casamento que não vai muito bem e você vai trazer o problema do seu casamento para essa pessoa? Essa pessoa vai orar e pedir a Deus que você realmente seja feliz, sendo que ela está passando por uma situação difícil? Pode ser que a pessoa deseje isso para você, mas muitas vezes aquela pessoa que não está na condição econômica e financeira que você gostaria de estar, não vai desejar isso para você. Então é importante procurarmos pessoas que estão habilitadas para desejar do fundo do coração o bem para nós. É bom procurarmos pessoas que têm um casamento realmente abençoado para interceder quando estamos passando por uma situação difícil no casamento. É importante termos pessoas muito prósperas para intercederem por nós, pedindo que nós recebamos a prosperidade também, porque são pessoas que têm aquela graça e que podem se alegrar conosco naquilo que pedimos. Mas é necessário que você tenha certeza que a pessoa realmente te deseja esse bem, porque tem aquela pessoa que tem aquela bênção, mas ela não deseja compartilhar esse bem que ela recebeu com você. Por uma questão pessoal, por uma questão individual, as pessoas não conseguem, muitas vezes, desejar que o que elas têm seja compartilhado para outras pessoas. Elas desejam ter apenas e exclusivamente para elas. Por isso é tão importante que você busque do próprio Deus as respostas e as soluções, porque quando você busca diretamente de Deus, Deus é Pai, é o Criador dos céus, é dono de todos os recursos e não nega aos seus filhos nada que peçam a Ele, desde que estejam prontos e maduros para receberem aquilo que lhe pedem. O próprio Jesus disse: por acaso, se um filho lhe pedir um pão, o pai lhe dará uma pedra? Qual o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Assim como vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai dos céus dará o Espírito Santo para aqueles que pedirem a Ele. O Espírito Santo é o maior presente que Deus deixou para a humanidade. Quando Jesus estava de partida para voltar ao céu, ele disse para os discípulos que eu irei para o Pai e ele vos enviará o Consolador.
o Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas, e ele estará convosco e receberá de mim o que eu receber do Pai e revelará a vocês o que vocês precisam fazer. Então, quando Jesus falou a respeito do Pai, que nunca vai dar uma pedra em lugar do pão que foi pedido pelo Filho, e nunca vai dar uma serpente em lugar do peixe que foi pedido pelo Filho, mas certamente dará o Espírito Santo, Jesus estava dizendo: Deus, ele oferece para nós o melhor. E ofereceu o melhor quando entregou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz. No verso 6, depois que o salmista diz que vai se alegrar com a pessoa que está em angústia, ele fala: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Veja que o salmista, o rei Davi aqui, é o autor do Salmo 20. Ele fala: eu sei que desejando que Deus seja aquele que vai te responder, eu vou me alegrar com você com certeza. Davi, o rei Davi, está mostrando a certeza, a convicção que ele tem de que Deus realmente responde. E ele fala: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, agora que eu desejei a você que Deus se lembre das suas orações, que Ele se recorde das tuas ofertas e dos teus sacrifícios, que Ele responda à sua oração. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele vai salvar você. Ele o ouvirá desde o seu santo céu. Ele vai te ouvir lá do céu. Quando você pedir a Ele em oração, Ele responderá lá do lugar em que Ele mora. Nos altos céus Ele te escutará. E com a força salvadora da sua destra. E não é qualquer ajuda, não. É a força salvadora da mão direita do próprio Deus. É uma grande força, é a certeza que você alcançará o resultado que você espera para sair dessa situação de angústia. Daí o versículo 7, 8 e 9, ele termina o salmo dizendo que, verso 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Então, muitas pessoas confiam na força dos homens, de homens que são poderosos, que têm exércitos ao seu dispor, que têm possibilidade de recurso e defesa no campo terreno. Mas nós temos um auxílio muito maior do que o auxílio terreno, do que o auxílio de reis, de pessoas ricas e poderosas. Nós temos o auxílio que vem do próprio Senhor, do próprio Criador dos céus, que é o verdadeiro Rei, o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que tem toda a glória e toda a majestade, que reina e governa sobre o céu e sobre a terra. Então, versículo 8, uns encurvam-se e caem. As pessoas que muitas vezes confiam nos que têm carros, nos que têm cavalos, eles se encurvam, porque quando eles se dobram, se encurvar é o mesmo que você curvar a sua cabeça. Quando eles se encurvam diante dos ricos e dos poderosos para pedir apoio para eles, eles se encurvam para pedir ajuda para pessoas que, na visão deles, poderiam ajudá-las. E eles caem. Por que eles caem? Porque eles se encurvam para pedir apoio para homens, que muitas vezes têm os carros e os cavalos, mas eles não estão dispostos a ajudar a pessoa em angústia. Então, quando você se encurva diante deles, quando você não procura a pessoa que foi inspirada por Deus para lhe ajudar, mas quando você procura apoio exclusivamente no homem, exclusivamente em pessoas que você olha e pensa: aquele vai poder me ajudar. Você se inclina para ele, você se encurva para ele para pedir o socorro e ele simplesmente vira as costas para você. E nessa hora você cai,
Uns encurvam-se e caem. Pedem o auxílio e o socorro para a pessoa errada, pensando que aquela pessoa vai ajudá-la e aquela pessoa vira as costas. Por isso, o Salmo 20 fala que o meu desejo é que o Senhor ouça a tua oração. Como diz no versículo 1, que o Senhor te ouça no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja. Por isso eu desejo que o Senhor te ouça no dia da angústia, que seja o Senhor. E ele continua no verso 8, que uns encurvam-se e caem, mas nós quem? Nós os que confiamos no Senhor, nós que fazemos menção do nome do Senhor, nós nos levantamos e estamos de pé. Estamos de pé porque o Senhor é quem nos coloca e nos sustenta. Como diz aqui no próprio versículo 2, que o Senhor envie-te socorro desde o seu santuário, desde o céu, e te sustenha desde Sião. Se o Senhor é aquele que te sustenta, você vai permanecer de pé. Por isso, no verso 8, o salmista fala: nós nos levantamos e estamos de pé. Nós nos levantamos para buscar a Deus, para honrar a Deus, para desejar aquele que está em angústia, que seja Deus que responda e que conceda a petição daquele que está em angústia. Então, ele termina o salmo dizendo assim: salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Então, tudo o que nós precisamos é que aquele que nos salva seja o Senhor. Que no dia da angústia a sua confiança esteja no Senhor. Que a sua fé e esperança estejam no Senhor. E que, se você pedir o socorro para alguém da terra que dispõe de carros e cavalos, que seja porque o Senhor disse a você: peça o auxílio para essa pessoa, porque essa pessoa te ajudará. Porque muitas vezes Deus usa pessoas para nos abençoar e nos ajudar, mas é necessário que você vá na direção de Deus. Um exemplo disso foi quando o povo judeu foi ameaçado de morte por um homem agagita chamado Amã. Ele decretou que todos os judeus seriam mortos. E ali estava um judeu chamado Mordecai, que em algumas versões da Bíblia é chamado de Mardoqueu, mas é o mesmo nome. Mordecai ou Mardoqueu, quando soube que Amã havia buscado um decreto com o rei para matar todos os judeus, foi até o palácio e conversou com a rainha Ester, que era sua sobrinha e que era judia. E ele pediu socorro a ela, dizendo: você é a rainha, você pode pedir para falar com o rei, para explicar a causa dos judeus, para que recebam o livramento e a salvação. E a rainha Ester ali jejuou por 3 dias e pediu que o povo jejuasse com ela. E nos 3 dias, no terceiro dia, ela se apresentou ao rei e expôs a causa dos judeus. E diante do rei, o rei deu o livramento para a nação dos judeus. Ela serviu como a intercessora e como a pessoa que quis ajudar Mordecai e o seu povo. Ela poderia pensar: eu sou a rainha e eu vou salvar a mim mesma e o povo que lide com os seus problemas. Mas ela aceitou a proposta de Mordecai. Ela tinha à disposição os carros e os cavalos e ela se dispôs a fazer o contato com o rei, colocando a causa do povo judeu. Inclusive o rei nem sabia qual era a nacionalidade da rainha Ester. Mas naquele momento ela expôs a causa do seu povo. Então, porque ela intercedeu pelo povo,
O povo recebeu a vitória. Então que você tenha sabedoria, que nós tenhamos a sabedoria de pedir sempre que Deus responda para nós, que a providência venha diretamente do Senhor e que se pedirmos o socorro e o auxílio de alguém, que seja alguém que foi orientado pelo Senhor, tanto para nós irmos até essa pessoa, como também que essa pessoa tenha sido guiada pelo Espírito de Deus para nos abençoar e nos ajudar, para que nós não venhamos a cair no que está no versículo 8, que uns encurvam-se e caem, se curvar perante homens que não estão dispostos a nos ajudar, nos fazem cair, mas encurvar-se diante do Senhor vai nos dar a direção e a revelação, a iluminação de procurarmos e conversarmos com a pessoa certa que poderá nos ajudar. Por isso, no verso 9 ele fala, ele termina o salmo. Ele começa dizendo que o Senhor te ouça no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja, ou seja, que a tua resposta na hora da dificuldade venha do próprio Deus, que na hora da dificuldade econômica e financeira, o Deus de Jacó, aquele que guardou Jacó do tio Labão que o enganava, proteja você, te derramando vitória e livramento. E no versículo 9 ele fala que tudo isso que nós desejamos, que o Senhor realmente faça isso. Salva-nos, Senhor. Que o Senhor realmente te salve. Que o Senhor realmente nos salve das situações difíceis da angústia e que seja o próprio Senhor estando conosco. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei dos Reis, o maior de todos os reis, o Rei Deus, Criador dos céus e da terra, que Ele, que é o Rei dos Reis, ouça a nós quando clamarmos. Então esse é o melhor salmo, a melhor palavra, o melhor conselho que você pode dar no dia em que alguém procura você no dia da angústia e você não sabe o que responder. Que você responda com o Salmo 20. Diga à pessoa, medite no Salmo 20, porque eu vou me alegrar junto com você quando o Senhor responder você. E que o Senhor te responda de forma poderosa e que você peça socorro e se encurve primeiramente a Deus para que você permaneça de pé. E que você tenha as pessoas certas, preparadas pelo próprio Deus no seu caminho, para encontrar a resposta e a solução dessa situação. E que você tenha, antes de tudo isso, a amizade com o Espírito Santo, que é aquele que foi enviado por Deus para estar conosco, nos dando a iluminação em tudo aquilo que precisamos para resolver todas as situações aqui na terra até chegarmos aos céus, porque o Espírito Santo é a garantia de que herdaremos o reino de Deus. Quando ele mora em mim, quando ele mora em você, ele garante que nós estaremos nos céus. Deus abençoe a sua vida. Um excelente dia na paz de Jesus.